Olá, que bom que você está de volta com a gente para o programa Adoração em Família de hoje. Estudando agora o capítulo 24 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. O título do capítulo é Amor no Lar. É um tema muito interessante, você não acha? Pois é, para falar sobre esse assunto estão com a gente os pastores Donato Azevedo Filho e Giovanni Félix de Souza. O pastor Donato tem a sede do seu escritório lá em Manaus. Ele é líder do Ministério da Família para a região noroeste do Brasil. E o pastor Giovanni também, líder de Ministério da Família para a região sudeste do Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês. Ambos são educadores em família. Pastor Giovanni, eu sei que você gosta de falar muito sobre culto da família. Qual seria o seu conselho hoje para as pessoas que querem estabelecer o culto da família? Qual é a vantagem de ter um culto na sua família, todos os dias? Pastor, esta é a maior arma que um pai e uma mãe têm para ensinar o seu filho o caminho do Senhor e a obedecer a Deus. Quando os filhos veem os seus pais ajoelhados em espírito de oração, eles não imaginam a importância, o exemplo. Eles vão estar moldando o caráter do filho para toda a eternidade. Se eu pudesse dar um conselho aos pais, não negligencie o culto da família. São minutos, 5, 10, mas vão fazer a diferença no futuro dos seus filhos e, consequência, dos pais também, que vão se sentir felizes ao ver os seus filhos bem encaminhados no Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém. Bom, vamos com a gente para o guia de estudos. Primeira pergunta, pastor Donato, de onde vem nossa afeição pelas outras pessoas, inclusive as pessoas da família? Pastor, a afeição que faz a diferença vem de Deus. Às vezes a pessoa nem merece receber minha afeição. É esse amor a Deus vertical que faz com que eu possa ter esse relacionamento na horizontal, seja com meus semelhantes. E é interessante, pastor, que no livro nós percebemos, esse fantástico que nós estamos estudando, é que essa afeição santificada, disciplinada, amável, não pode se comparar com a nossa afeição. Humana. E se tiver que comparar com essa afeição humana, é como comparar a palha ao trigo. Ou seja, nosso amor, melhor que seja, é palha. E o amor de Deus é trigo da melhor qualidade. Trigo. Amém. A gente tem que buscar dele, né? O que significa, então, de amar de maneira prática, como Cristo amou? Na prática, o que é? O próximo texto da página 211 fala de 3 coisas. A primeira delas, a abnegação. O amor de Deus foi um amor abnegado. Jesus se doou. Então, a abnegação é eu não fazer minha própria vontade. Não, exatamente. Ele se entregou, ele veio pela pessoa, que foi o fruto do seu amor. E ele externou isso através de palavras. O seu olhar transmitia simpatia. Então, são 3 coisas. Abnegação, palavras bondosas e também olhares agradáveis. Como é que está o meu olhar dentro de casa? Como são minhas palavras, né? Nós estudamos num dos estudos passados sobre o papel do homem. Eu que sou homem que quero ser o cabeça, e tem homens que falam muito nisso, né? Estou sendo abnegado, estou protegendo minha esposa, né? E algo interessante, pastor, quando eu trabalho dessa maneira, no próprio parágrafo que tem a resposta, tem algo especial dizendo: o amor genuíno é um precioso atributo de origem celeste que aumenta o perfume à proporção que é dispensado aos outros. Quando eu disponho de abnegação, palavras bondosas e olhares agradáveis, esse amor vai retornar para mim. Vai perfumar a minha vida e as demais pessoas que estiverem ao meu redor. O que posso fazer para aumentar o meu amor por um cônjuge ou por um filho, por exemplo? Eu não estou conseguindo amar minha esposa nem meu filho. Indubitavelmente é colocando o amor de Cristo em primeiro lugar. Quando a gente faz de Cristo o primeiro e último em nossa vida, o nosso amor se torna profundo e constante. Então eu tenho que tomar tempo para buscar Jesus, meditar em Jesus, andar na presença dele, e isso vai fortalecer o meu amor para com os outros. Quanto mais próximo eu estiver de Cristo, mais próximo eu estarei da minha família. Porque é Cristo que vai me dar esse amor. O amor não é um sentimento. Então, é uma questão espiritual. Amar ou não amar é uma questão espiritual, não tanto relacional. Se eu transformo o meu relacionamento em algo simplesmente sentimental e romântico, ele se torna limitado. Mas quando ele é espiritual, ele é completo, ele é romântico. E o próprio inimigo pode jogar com as emoções, né? Joga, exatamente. Qual é uma das principais razões pelas quais o amor morre em algumas pessoas?
página 212. Falta de exprimir esse amor, quando você deixa de exprimir. A pessoa não vai acreditar que você ama se em algum momento você não expressa isso, pelo menos em palavras. O ser humano, ele precisa de demonstrações. Sabe, tem homem que acha que é fraqueza dizer para a esposa, eu te amo, né? Exatamente. Eu li um livro que dizia que você tem que dizer pelo menos uma vez por dia isso. Olha, e eu li um dia desse, pastor, diz que boa parte dos casos de insanidade no decorrência da vida, que a pessoa fica loucura, é resultado dessa falta de carinho, de amor, de expressão. Quantas mulheres não estão sequiosas e sedentas de uma palavra de carinho, de amor, de afeto? Às vezes não tiveram isso do pai e agora tem a desgraça de não ter isso do marido também. Isso leva à loucura em alguns casos, já pensou? Isso leva à loucura. E vou dizer uma coisa, a verdadeira expressão de coragem está em você dizer para a pessoa que você está ao seu lado, eu te amo, eu preciso de você. Isso é coragem. É verdade. Isso é ser forte. É verdade. Gente, página 212 agora. Qual a principal característica do amor puro? Esse amor puro é um amor que nasce em Deus. E convida a Deus, diz o texto, para todos os seus planos, né? Exatamente. Porque esse amor que nasce em Deus vai fazer dele o primeiro e o último. Claro, eu vou convidar Deus para as minhas diversões. Exatamente. Vou convidar Deus para as minhas férias. Vou convidar Deus para a minha mesa. Vou convidar Deus para a minha sexualidade. Né? E esse amor puro, pastor, é que contrasta com o amor cego, irracional, que comumente nós conhecemos como paixão, e que é muito comum, né, na adolescência, na juventude. Então, se você quer ver o amor verdadeiro, Deus tem que estar presente. Deus. Que coisa maravilhosa. Sexta pergunta. Qual é o melhor preparo que um rapaz, um jovem, pode obter para formar um novo lar, uma nova família? O que diz o texto? É os ensinamentos, né, de fidelidade dentro da casa paterna, que o levarão para um melhor exercício, né, desse relacionamento no casamento. Ou seja, em casa, todo mundo tem alguma responsabilidade. Deveria ter, pelo menos, né? Então, quando um pai ensina um menino a desempenhar com fidelidade os seus deveres, seja lavar uma louça, seja ajudar a mãe a fazer alguma coisa, esse texto está me dizendo que esse pai está preparando o menino para ele ter a casa dele depois. Concordam com isso? E deixa eu dizer uma coisa, às vezes a própria mãe preocupada, não, isso não é trabalho de menino, não é? Mãe, o filho precisa aprender a cuidar dos deveres de casa, isso não é vergonha. Claro. Lavar uma louça, varrer uma casa, não é? Isso vai ensiná-lo a ser uma pessoa responsável. Vai ensinar a respeitar a mãe e o pai. Isso é muito importante. E a gente volta agora para a questão de exprimir o amor. Você tem que separar admiração de amor. Dizer para a esposa que a comida estava gostosa é admiração. Mas dizer que você vai lavar a louça, isso é amor. Isso é amor. É verdade. Bom, tem um outro texto na página 214 que fala de uma esposa, de um marido que tinha uma esposa muito sensível, muito retraída. Como que deve agir um marido que tem uma esposa desse jeito? Aí ele entra como cabeça, aí ele vai agir como cabeça, ele tem que cuidar dessa esposa, ele tem que admirá-la, tem que valorizá-la. Protegê-la. Protegê-la. Pastor, já que você conhece esse assunto interessante, que diz que aquele marido pensava que estava abafando, ele estava abafado. Porque ele disse que a sua esposa, ele não era digno da sua esposa. Ah, diz isso no texto. Né? Ela era demasiada boa para ele. Demasiadamente. E ele não sabia valorizar. Em quantos casamentos acontece a gente vê assim, alguns maridos têm esposas sensíveis, retraídas, e ficam expondo, ridicularizando ela na frente das pessoas, pondo ela em situações difíceis, às vezes em particular criticando, né? Então, essa não é a função do marido como Deus planejou para ser o cabeça em proteção, cabeça em abnegação, cabeça em cuidado, em amor, em exemplo, em retidão nos princípios, como sacerdote da casa. Cuidar da sua família. Cuidar da família. Cabeça cuida. Verdade. Bom, e a última pergunta do nosso guia de estudos para essa lição de hoje é: qual a primeira lição de vida cristã que uma mãe pode ensinar para uma criança? Ensinar a obedecê-la. Como Deus disse, se você não consegue amar as pessoas que estão perto, você vai amar aquelas que não vêm?
Se eu quero também que os meus filhos sejam fiéis a Deus, eu tenho que ensinar a eles o valor da obediência. E a primeira pessoa e mais influente sobre ele é a mãe. E o filho precisa aprender a obedecer à sua mãe. Quando ele obedece, ele está se preparando para a obediência ao Senhor. Claro, claro. Nós estudamos na lição de hoje princípios que desenvolvem o amor no lar e preservam o amor no lar. Deus está nos convidando para buscar esse amor da parte de Deus. E nós convidamos você para estar com a gente no próximo programa Adoração em Família. O título do capítulo 25, que é o que vamos estudar, é Amor e Sexualidade na Vida Humana. Deus abençoe você. Nos encontramos no próximo programa. Até lá.